E aí, pessoal, então vamos continuar com as nossas videoaulas, né? Hoje continuando com o nosso assunto de manipulação de arquivos, né, ou diretórios. Então nós vamos continuar aí falando um pouquinho desse tipo de manipulação, né? Então o que nós precisamos, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos aprender a copiar arquivos e diretórios, né? Copiar. Então, então eu vou criar uns arquivos vazios aqui através do comando touch para a gente poder brincar um pouco aí, né? Eu tenho algumas coisas que eu já fiz aqui da outra videoaula, mas eu vou acabar criando aqui mais uns dois arquivos aqui, dois ou três arquivos vazios só para a gente poder brincar. Então, vamos lá, touch, é, prova.doc, touch apache.conf. Vamos criar mais um aqui, touch relação.txt. Então eu criei aqui alguns arquivos. Então esse comando touch ele cria um arquivo vazio, né? Notem ali que ele está zero, né, o tamanho do arquivo, que ele é vazio, né? Um artifício bem legal para você trabalhar quando você precisa fazer alguma programação, criar um arquivo temporário, alguma coisa assim. Como assim arquivo temporário? De repente, quando você inicia um software, você pede para ele criar lá um arquivo de lock, por exemplo, né? Então eu posso fazer lá touch dentro da pasta tmp, cria um arquivo lock.temporário, né? Então, sei lá, quanto esse arquivo existir, o sistema não vai deixar abrir um segundo, né? Ou se esse arquivo está, se o arquivo já existe e o sistema não está aberto, dá algum erro e assim tudo mais. Então é um comando bem útil para você criar arquivos de controle que nós chamamos aí, ou até arquivos temporários para exemplos, como é o caso aqui, né? Então o touch só serve para isso, para criar arquivos vazios, beleza? Então nós vamos aprender a copiar pastas e diretórios aí do nosso sistema Linux, certo? Para copiar, eu vou colocar aqui um arquivinho de texto para vocês entenderem como funciona. É o comando cp de copy, né? Então cp eu dou alguma opção, sei lá, "-v" de verbose para mostrar detalhes da cópia. Se não quiser colocar a opção também não coloco. Origem, né, ou o nome do arquivo de origem. Origem, né, e o destino, que esse destino pode ser um diretório. E aí? Então vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Lembrando que copiar é duplicar um arquivo. Então eu tenho aqui o arquivo estágio.txt. Eu quero copiá-lo para dentro do módulo, né? O módulo 1 está vazio, ó, não tem nada. Então vamos lá, cp estágio para módulo 1. Então cp estágio.txt é minha origem, módulo 1 é o meu destino. Então ele vai fazer uma cópia. Ele não dá nenhum aviso, simplesmente copia. Então o estágio agora está aqui, né, e também está dentro da pasta módulo 1. Certo? Então o estágio está dentro desses dois locais. Se eu usar o "-v", ele vai mostrar o arquivo copiado. Então, como eu só tenho um só, ele não vai mostrar muita coisa. Então, de repente, vamos, sei lá, copiar o arquivo relação. Vamos colocar a opção primeiro. cp-v relação para módulo 1. Ele só mostra, né, que está sendo copiado.
Eu posso copiar também para outros locais desse arquivo desde que eu tenha permissão, né? Por exemplo, eu posso copiar para a raiz se eu tiver a permissão, né? cp relação.txt destino raiz. Eu não tenho permissão para fazer isso porque eu estou como usuário comum, mas se eu tivesse ele copiaria. Mas eu tenho permissão de copiar as coisas na pasta temp. Então vamos copiar o arquivo relação para a pasta temp, que está dentro da raiz. Olha só, ele não deu erro. Então ele copiou certinho. Se eu der um ls lá na pasta temp, que está na raiz, né, ele mostra lá o lock temporário que eu criei e a relação, certo? Eu posso também usar isso para copiar pastas inteiras, né? A opção "-r" é "-r" de recursivo, né? Ou seja, ele pode copiar tudo. Então, desde que eu tenha permissão, lógico, se eu não tiver permissão, ele não vai deixar copiar. Vou dar aqui um exemplo clássico, né? cp opção "-r" maiúsculo de recursivo. Eu vou copiar toda a pasta etc que está na raiz para minha pasta atual, né? Como que eu faço isso? Se eu deixar só cp-r, olha lá, ele vai dar um erro, falta o destino, né? Então não dá para deixar em branco. Se eu quiser copiar a pasta atual ou diretório atual é representado pelo ponto. Então cp-r, a origem é o etc e o destino é o ponto, certo? Ele vai copiar para mim tudo o conteúdo da pasta, desde que haja permissão. Olha quanta coisa deu permissão negada aqui, tá vendo? Ele copia o que dá, ó. Ele copiou lá etc. Vou dar um ls dentro deste etc aqui. Olha, tudo que ele pôde copiar, ele copiou, certo? Tudo. Então, ó, muito cuidado nesse momento. Nós temos duas pastas etc no meu sistema. Uma que já existia, que é o padrão, e outra que eu fiz uma cópia aqui dentro do meu diretório atual, certo? Então, o cp é isso, né? Se eu quiser copiar todo o conteúdo de qualquer outra pasta, eu posso. Por exemplo, eu quero copiar todo o conteúdo da USR lib para o temporário. Olha só, então cp-r raiz usr lib. Então eu estou pegando a pasta lib que está dentro do usr, que está dentro da raiz, e estou copiando para a pasta temp que está dentro da raiz. Se eu tiver permissão, ao acesso ele vai copiar. Aquilo que não tiver permissão, ele vai dar permissão negada. Copiando, a pasta lib é uma pasta um pouquinho maior, né? Nesse caso aqui eu achei até caberia, deixa eu cancelar aqui, um "-v", para você ver o que está sendo copiado. Olha só que legal. Ele mostra, o "-v", ele mostra copiando arquivo a arquivo, certo? Como a biblioteca é muito grande. Então é sempre assim, gente. cp, opção, origem, destino, né? Se o destino for a pasta ou a origem for a pasta atual, eu só uso apenas o ponto, certo? Lembrando que o ponto indica a pasta atual e o ponto indica a pasta pai, que nós já falamos aí em outras oportunidades, certo? Então do cp que eu tinha para falar é isso aí. E tem a opção "-p", que preserva as permissões dos arquivos, né? Porque quando você copia o arquivo, você muda a permissão. Como assim, Samuel? Olhe lá, na terceira linha tem a pasta etc, né? Que tem o aluno como dono e o aluno como grupo dono. Se eu entrar no etc da raiz, lembrando que eu tenho dois etcs, um dentro do home e outro na raiz. Ó, é o root. Então o que acontece? Quando você copia a pasta, ele muda a permissão. Se eu quiser manter a permissão que veio lá da pasta inicial, eu uso a opção "-p", certo? O comando rm é um comando que serve para eu apagar arquivos ou pastas, certo? Então eu tenho aqui ó, ls-l.
Eu quero apagar o arquivo prova.doc. Então eu vou lá, rm prova.doc. Lembrando que eu uso sempre a tecla Tab para completar o comando, tá? Pronto, apagou. Nossa, mas assim, Samuel, sem perguntar nada? Assim, cara, sem perguntar nada, né? E é muito perigoso isso, né? Porque como ele não pergunta, você pode fazer alguma besteira aí e de repente quebrar seu sistema, tá? É, eu quero apagar ali, sei lá, a, posso apagar pastas com RM, né? Em vez de usar o rmdir que nós vimos na outra aula, pode. E é aí que começa a, a ter cautela, porque como não há uma confirmação, se eu apagar, eu só tenho duas formas de voltar a esse arquivo. Uma delas é através de um software de recuperação de arquivos, né, apagados, ou através de backup. Né? Não existe uma lixeira no Linux, como eu disse anteriormente. Né? Então eu vou dar uma olhadinha aqui no módulo 1 e ele não está vazio. Vamos lá. Olha, ele não está vazio. Então se eu tentar apagar pelo rmdir, que nós vimos na última aula, ele não vai deixar. Olha lá. Falhou em remover diretório não vazio. Então o RM, além de apagar arquivos, como nós vimos no outro exemplo, ele apaga também pastas. Então eu uso RM e a opção "-r" de recursivo, módulo 1, certo? Eu dou um Enter, pronto, apagou. Sem perguntar, Samuel? Sem perguntar. Então assim, se você não tomar cuidado com o que você está fazendo, você corre um grande risco de fazer uma besteira enorme, né? E quebrar seu sistema, principalmente se você for o root, né? O administrador. Né? Então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha na pasta TMP. Tem lá algumas coisas. Ah, não, eu tive que reiniciar aqui, sumiu. Bom, vamos lá. Eu tive que reiniciar aqui o computador aqui. Acabou sumindo as pastinhas que estavam lá, mas não tem problema. Eu tenho aqui o meu etc. Lembrando que o etc é um arquivo do sistema. Então eu copiei ele do sistema para essa pasta aqui, ó, que é a pasta home do aluno. Eu vou apagar o etc dessa pasta que está aqui, né? Porque tem um etc na raiz e um etc aqui. Eu não posso apagar o etc da raiz porque eu vou quebrar meu sistema. Então eu vou apagar esse etc que está aqui. rm-rf etc. Eu não coloquei a barra na frente, gente. Prestem bem atenção que não foi colocada a barra na frente. Por quê? Porque se eu coloco a barra, eu apago o etc principal do sistema. Certo? Então eu vou apagar. Olha só. Alguns arquivos ele pede a opção se eu quero apagar. Né? Só pediu de um e o resto foi para o espaço. Rápido assim, rápido assim. Por isso que eu falo que é bem possível você fazer alguma besteira e quebrar o sistema. Se eu quiser apagar sem pedir aquela confirmação de arquivo protegido, eu posso usar o rm-f. Aí ele não pergunta nada. Ou se eu quiser confirmar cada item da exclusão, eu posso usar o rm-i. Tudo isso está naquele arquivinho lá que está na unidade 5 das videoaulas. Beleza? Também eu tenho o comando mv. Né? O comando mv, nós vimos na outra aula que ele pode renomear diretórios ou pastas. Ele também serve para mover diretórios ou pastas de outro lugar. Então eu vou criar uma pasta aqui, né, porque eu apaguei todas que eu tinha. mkdir, sei lá, configurações. Eu não costumo colocar acento no Linux, tá, gente? Então, agora eu tenho a pasta configurações, eu quero mover o arquivo Apache para ela. Então, mv Apache para configurações. Olha só, o Apache sumiu,
né? Ele vinha antes de configurações, então ele está dentro agora da pasta configurações. Olha lá, está dentro da pasta configurações, certo? Então ele serve para mover. Ele também serve para renomear arquivo, assim como eu fiz com o diretório? Sim, serve. Eu vou renomear ali o arquivo relação, que é o último ali que está aparecendo, para outro nome. Então, mv relação.txt para docs.txt. Então, dando um ls-l aqui, né, o arquivo relação agora se chama docs, certo? Ele não pergunta se deseja renomear realmente, ele não pergunta nada, né? Ele parte do princípio que o usuário sabe o que está fazendo, né? Por isso que tem que tomar muito cuidado, uma pessoa com pouca experiência fazer alguma besteira, né? Agora eu vou falar para vocês um pouquinho dos caracteres coringa, né? Para que serve? Ele serve para eu substituir um conjunto de caracteres, né? Então, no caso aqui, eu tenho aqui, ó, o asterisco, né, que substitui um conjunto de caracteres. Por exemplo, asterisco.doc, né, tudo que termina com .doc, né? Bolo de fubá.doc, prova.doc, então tudo que termina com doc. Sa asterisco el, então qualquer coisa que comece com sa e termine com el. No caso aqui o Samuel, o Sandro Manuel, ó, ele vai substituir toda essa parte aqui, ó, certo? Então vai ficar Sandro Manuel, aparece também, porque ele vai pegar, começa com sa e termina com el. Samirel, Sas Miguel, então todos esses exemplos aqui que eu dei para vocês, né? Ju asterisco, tudo que comece com Ju, não importa se é Juliano, né, se é Jururu, né, Juruquira, tô inventando palavra aqui, tá, gente? Jurupoca, tudo que começa com Ju, né? E aqui tudo que contenha ula, né? Pode ser aula, pode ser mula, pode ser lula, pode ser sula. Então tudo que tem ula em algum lugar, seja no começo, no meio, no fim. Por que é legal você fazer os caracteres coringas, né? Porque eu posso fazer de repente isso aqui. Eu estou no meu sistema, eu quero copiar da pasta etc da raiz todos os arquivos que comecem com ht para minha pasta local. Então o ponto é local, então eu estou copiando tudo que começa com ht para cá. Não foi possível porque não encontrou ninguém com ht, né? O cara sortudo para dedéu. Vamos dar uma listada aqui no etc aqui. Vamos pegar aqui arquivos que comecem com M ou com H, já que não tem HT, mas tem o H ali. Então ele vai pegar só os arquivos. Então vamos lá, cp H asterisco, vamos lá, etc H asterisco ponto. Omitindo o diretório, quer dizer, como eu não coloquei o "-r", ele não copiou o diretório, mas ele copiou todos os arquivos que estavam lá. Host.conf, hostname, hosts allow, host deny e assim sucessivamente. Então ele copia tudo. Mas vamos lá, ainda nessa linha de raciocínio, eu posso usar para fazer uma listagem também. Eu quero listar do etc todo mundo que comece com S asterisco e termine com .conf. S, né? N, desculpa, falei uma coisa e escrevi outra. Então ele vai listar todos os arquivos que seja N alguma coisa e termine com conf. Olha só, ele tem só o NS Switch. Mas eu não acredito. Pegue outro aí. Então, olha ali que eu tenho o pan.conf, o papersize e o pswd. Então eu quero que ele pegue só o p alguma coisa.conf. Então ele só vai mostrar o pan, ou se houver algum outro, e vai ignorar ali o papersize e pswd. Vamos ver. Então eu quero pegar do etc, todo mundo comece com p e termine com
Além do PAN, tem mais um ali ó, que eu não vi lá, o pnm2ppa.conf. Então é muito legal o uso de asterisco para eu poder fazer. Eu quero copiar esses arquivos agora. Então vamos lá. /etc n alguma coisa.conf. Eu quero copiar. Não quero copiar local, eu quero copiar para pasta temporária. Ó, acabei de copiar. Saí dali e fui lá para temporária. Olha lá. Eu copiei o N, não copiei o P. Eu quero P. Aí. Olha lá. O PAN e o pnm2ppa.conf. Certo? Então eu posso mover, posso copiar, posso listar, fazer como um filtro, posso fazer o que eu quiser. Né? O céu é o limite aqui dentro do sistema aí. Beleza? Então eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser pegar, listar todos os arquivos que terminam do .conf dentro do etc. Beleza? asterisco.conf. Todos esses arquivos lá. Não quero .conf, quero .cnf. Não sei se tem algum aqui. Não tem nenhum. Né? Mas se tivesse, ele ia listar. Então eu posso usar aqui para fazer e posso depois copiar, fazer o que eu quiser com esses arquivos. O importante é o asterisco, ele serve como um coringa, né, para eu poder substituir uma cadeia de caracteres. Beleza, gente? Bom, então olha só, o que eu tinha para falar é isso aí. Então hoje nós aprendemos a copiar, excluir, mover ou renomear arquivos e um pouquinho de caracteres coringas aí para vocês entenderem o conceito básico, certo? Qualquer dúvida aí, deixem no campo aí de dúvidas aí, o fórum de dúvidas, pergunta aí que na medida do possível eu vou respondendo a todos aí. Se eu não souber responder ou não tiver uma didática muito boa para responder a dúvida de vocês, eu procuro um outro meio para responder, mas nenhuma pergunta ficará sem resposta. Beleza, gente? Então, até a próxima e valeu!